Fala galera, nós iniciaremos o assunto de espaços vetoriais e tem como pré-requisito adição e multiplicação de matrizes. Bom, se vocês têm alguma dúvida, é bom voltar a vídeos anteriores que está melhor explicado detalhadamente para vocês como se faz a adição e multiplicação. Aqui trataremos de operações usuais. Operações usuais que serão feitas através de vetores que estarão representando uma matriz, uma função, um polinômio ou até mesmo um par de coordenadas ou até mesmo um próprio vetor. Bom, teremos um espaço V e esse espaço V tem que atender às duas condições que serão condições iniciais dadas para podermos aplicar os 8 axiomas e verificar se aquela condição, se aquele conjunto é ou não um espaço vetorial. Bom, aqui temos um exemplo, uma matriz M1 mais uma matriz M2. Essa soma de matrizes, ela pertence ao espaço vetorial V? Bom, e também o alfa vezes uma matriz M1. O alfa, vale lembrar que o alfa é qualquer escalar pertencente aos números reais. Lembrando que a matriz tem que estar em forma de vetor. Então, seja uma matriz, uma função, um polinômio, coloque-os já em forma de vetor para que assim podemos prosseguir na prova dos axiomas. A definição: seja um conjunto V não vazio sobre o qual estão definidas as operações adição e multiplicação por escalar. Se atender os 8 axiomas nas condições que serão dadas na questão, e aquele conjunto V é um espaço vetorial. Como vocês podem ver, para qualquer U e para qualquer V pertencente a V, ao espaço V, o somatório do vetor U mais o vetor V também tem que pertencer a V. Para qualquer escalar pertencente a R e para qualquer U pertencente a V, a multiplicação do escalar pelo vetor U também tem que pertencer a V. Bom, essas condições serão dadas e aplicadas inicialmente e a partir delas nós tentaremos provar os 8 axiomas. Verificando os 8 axiomas da adição e multiplicação, 4 da adição, 4 da multiplicação, o conjunto dado é um espaço vetorial. Aqui são as quatro axiomas em relação à adição, que é o da axioma da associatividade, o da comutatividade, o vetor nulo e o inverso aditivo. Bom, como vocês já sabem, já viram, o da associatividade é basicamente a troca da ordem do somatório dos vetores. O que isso quer dizer? O parêntese será deslocado e, assim sendo, tem que prevalecer a igualdade, ou seja, os dois lados têm que ser iguais. A comutatividade é apenas a troca da ordem da soma. U mais V tem que equivaler à soma V mais U. E tomando que existe um vetor, um zero pertencente a V, ou seja, um vetor nulo, que é representado por zero, pertencente a V, para qualquer U pertencente a V, o somatório de U mais zero é igual ao próprio U, ao próprio vetor U, que estará pertencendo a V. Se isso for verificado, o axioma 3 está ok. O axioma 4. Para qualquer U pertencente a V, existe uma negação de U pertencente também a V, tal que U mais a soma negação é igual a zero, ou seja, é igual ao vetor nulo. Em relação à multiplicação por escalar, temos outros 4 axiomas, sendo eles que o da associatividade, da distributividade, um outro axioma, que é um axioma de multiplicação de escalares, e o quarto e último axioma é o vetor unitário multiplicando o vetor U, que tem que dar ele mesmo. Bom, agora nós teremos um exemplo
que se verifica os 8 axiomas e logo mais estaremos disponibilizando para vocês um exemplo que falha. Lembrando que tem que ser provado os 8 axiomas. Mesmo que dê problema no último, tem que ser provado, senão não será um espaço vetorial. O exemplo: mostre que R2 é um espaço vetorial com as operações usuais de soma e produto por escalar. O conjunto V em R2, tal que x e y pertence a R, é um espaço vetorial com as operações de adição e multiplicação por um número real assim definido. Podemos fazer o vetor U, por exemplo, x1, y1, mais o vetor U' x2, y2. Ou seja, a operação usual que será utilizada na adição, ela tem que ter a cara de x1 mais x2 na primeira coordenada e x1 mais x2 na segunda coordenada. E a segunda operação usual, que é o escalar alfa multiplicado pelo vetor U, tem que ser igual a alfa x1 e a segunda coordenada será alfa y1. Bom, essas duas operações casuais serão utilizadas. Se verificar os 8 axiomas com base nessas duas operações, então aquele conjunto V em R2 é um espaço vetorial. Aí, consideraremos que o é x1, x2, v, y1, y2 e w, z1, z2, todos em R2, alfa e beta números reais. Então temos um axioma, que é o axioma da comutatividade, ou seja, que a soma só inverte a ordem da soma. U mais V tem que ser igual a V mais U. Pode ser verificado, como está descrito, que esse axioma é verificado. Galera, o passo a passo da soma de vetores, da soma de matrizes, estão descritos em outros vídeos. Então, colocaremos para vocês apenas o desenvolvimento. O passo a passo vocês podem estar aprendendo, podem estar entendendo nos outros vídeos. Um outro axioma que é o da associatividade, a troca de parênteses, como havia dito antes. Antes da igualdade, está somando o primeiro vetor V mais o vetor W. O somatório desses vetores somado a um outro vetor U tem que ser igual à soma do vetor U mais o vetor V e depois mais o vetor W. Como vocês podem ver, a igualdade prevalece. Isso significa que o axioma foi verificado. Tomando como um vetor nulo de coordenadas 0 e 0, qualquer, somado ao vetor U, temos que as coordenadas x1 mais 0, x2 mais 0, é equivalente ao próprio vetor U, x1 e x2. E por último, temos que o inverso aditivo, tomando o menos 1, que é as coordenadas menos x1 e menos x2, temos que o mais o inverso aditivo dele é o vetor nulo. Foram provados, como vocês viram, os 4 axiomas de adição. Agora serão provados, ou pelo menos tentar provar, os 4 outros axiomas de multiplicação. Por que tentar provar? Porque nem sempre pode ser que sejam todos verificados. O axioma que é mostrado da multiplicação, um escalar multiplicando o vetor U tem que equivaler o próprio escalar multiplicando o vetor U. Foram utilizados aqui dois escalares para mostrar que, independente do escalar que seja multiplicado, podem até ter dois escalares se multiplicando antes, que
a igualdade irá prevalecer. A ordem não irá alterar os fatores. O segundo axioma de multiplicação é o da associatividade. Ele inverte a ordem de multiplicação, primeiramente seguindo os parênteses, e a igualdade é equivalente. Multiplica o vetor U por um escalar alfa e um vetor U multiplicado por um escalar beta. A soma desses dois escalares é igual a multiplicar um depois o outro. Bom, vocês têm que lembrar que o vetor U equivale ao quê? Equivale às coordenadas x1 e x2. Por isso que primeiramente colocamos o vetor U, mas na hora de fazermos as contas, você percebe-se que utiliza-se os pares de coordenadas. Só não utiliza os pares de coordenadas nos escalares, pois eles não têm pares de coordenadas, são números reais. O terceiro axioma de multiplicação